Olá, aqui é Tereza Cristina Carvalho, eu sou coordenadora do Laboratório de Sustentabilidade da USP e vou fazer uma palestra para vocês sobre sustentabilidade do ser. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer toda a equipe do Instituto By Brasil por essa oportunidade para falar de um assunto tão apaixonante. Então, nós vamos primeiro apresentar aqui a nossa agenda. Vou falar o que é sustentabilidade, o que nós entendemos por sustentabilidade, e depois vamos entrar no tema propriamente dito da palestra, que é a sustentabilidade do ser. A sustentabilidade do ser eu vou discutir considerando vários aspectos, como os padrões de beleza, vou estar discutindo sobre a questão dos hábitos alimentares, sobre as formas de entretenimento e as emoções. E tudo isso contribui ou não para a sustentabilidade do ser. Então, quais são as práticas de sustentabilidade para o nosso dia a dia? Como nós vamos construir uma estrada sustentável e feliz para a nossa vida? Então, vamos começar discutindo sustentabilidade. Aqui nós temos essa belíssima foto, uma foto da natureza, né, que sempre nos inspira e que nos alegra a alma. Então, sustentabilidade, né, a definição mais famosa que nós temos, que é conhecida por todos, é de Brundtland, a senhora Brundtland, de 1987. Ela já falava que sustentabilidade é atender às necessidades da geração atual sem comprometer os recursos naturais para as gerações futuras. Então, dentro desse contexto, o que seriam práticas sustentáveis? Práticas sustentáveis são aquelas que garantem que os recursos são utilizados na mesma taxa em que é possível recuperá-los, naturalmente ou por meio de ações específicas. Então, eu trago o exemplo do aproveitamento do lixo eletrônico. Hoje, nós estamos vivendo um período que nós começamos a ter a prática do que chamamos de mineração urbana. O que seria isso? Ao invés de eu tirar os metais preciosos, como ouro e bronze, da natureza, eu vou retirar das placas de circuito impresso dos computadores que foram descartados. E assim eu evito de retirar da natureza um recurso que não é renovável. Agora, o que será que tem isso a ver com sustentabilidade do ser, né? Então, sustentabilidade do ser também está relacionada às nossas práticas. Vocês reparam que muitas vezes nós gastamos energia com assuntos, com ideias fixas, ficamos pensando naquele problema, e não conseguimos achar a solução. E depois o problema se resolve com o tempo. A mesma coisa em relação à alimentação. Muitas vezes a gente sabe que aquele alimento não cai bem para mim, mas nós insistimos em comer aquilo. E daí, obviamente, que tem as consequências. Nos dois casos, tanto em ideias fixas, como também comer uma coisa que não faz bem para nós. Existe gasto de energia, ou seja, nós não somos sustentáveis. Então, agora vamos entrar o que seria então essa sustentabilidade do ser. Então, ela parte do autoconhecimento. Nós precisamos saber o que comer, o que vestir, o que assistir, o que ouvir. O exemplo mais fácil para nós entendermos é a questão da alimentação. Acho que alguns de vocês já devem ouvir falar sobre nutrição funcional, que é comer aquilo que é bom para você e que não necessariamente é bom para o outro. Então, por exemplo, se eu sou celíaca, eu não posso comer glúten, mas o meu amigo não tem problema nenhum com glúten e ele pode comer. Então, a comida é boa especificamente para cada pessoa, da mesma maneira. Se eu visto aquela roupa daquela cor, fica bem para mim, cor abóbora, mas não fica bem para o outro. Então, nós temos, cada um de nós, nossas especificidades, né? E quando nós ouvimos aquela música traz recordações que não são tão boas, e isso entristece a minha alma. E daí nós já entramos no aspecto da psique.
Então, nós todos temos um inconsciente, uma luz divina dentro de nós, que quer se manifestar. E muitas vezes nós seguimos o que a sociedade quer e esquecemos de ouvir aquela intuição que nos diz para ir para cá e não para lá. Então a pergunta é: o que de fato é nosso? O que foi aprendido? Eu faço porque aprendi, mas não é meu. O que eu gosto de fazer? O que me deixa feliz? Então, o autoconhecimento nos dá a possibilidade de seguir o nosso caminho, sermos protagonistas, mais felizes e saudáveis. Então, dentro deste escopo, vamos trazer alguns exemplos, vamos discutir alguns pontos. Primeiro, a questão da saúde do corpo físico. Então, aqui temos o exemplo do quadro de Tarsila Amaral, pintado em 1923 e chama Negra. Esse quadro me chamou muito a atenção exatamente porque diz respeito à saúde do corpo físico. Então, nós temos uma negra na época da escravidão. Vocês podem observar na pintura que nós temos um seio bastante alongado. Por quê? Porque as escravas, elas penduravam pedras no seio para os seios se alongarem e depois elas colocavam o seio nas costas e amamentavam as crianças nas costas enquanto elas trabalhavam. Então você já vê aqui um exemplo de violência contra a saúde da mulher. Um outro exemplo, também bastante conhecido, são as mulheres girafa. As mulheres girafa, elas são da Tailândia, né? Elas são de um povo chamado Karen Padawan. E o que acontece? A criança, desde pequena, vai colocando esses colares para que, à medida que o pescoço cresça, ele vá se alongando. E daí, as mulheres e as crianças, quando chegam os turistas, eles ganham dinheiro, né? Vendendo tanto lembranças regionais como fotos ao lado das meninas, das crianças girafa, né? Então, essa prática é adotada para se ganhar dinheiro com turismo. Também vocês veem que é uma violência. Outro exemplo bastante conhecido são os pés de lótus. É uma prática iniciada na China no século XII, que foi somente exterminada no século XX. Então, a criança, né, a menina, quando completava os seus 3 anos, ela começava a amarrar os pés, cujo objetivo é que seus pés não crescessem mais do que 10 centímetros. Mas por que isso era feito? Porque existia a prática, então existia a promessa para a criança, porque a criança sentia dor, de que se ela tivesse um pé até 10 centímetros, ela teria um belo futuro, um belo casamento. Então, esse hábito era associado a esse sonho de ter um belo casamento. Mas é uma prática também bastante violenta. E daí a pergunta que eu faço: nos dias atuais, será que nós fazemos coisas contra a nossa própria saúde em prol de seguir padrões de beleza? Daí eu trouxe a foto dessa menina linda, né? Que ela já está planejando onde que ela vai colocar silicone ou nas suas cirurgias plásticas. E o que nós observamos hoje é que as adolescentes, pode ser tanto meninas quanto meninos, já fazem cirurgias plásticas desde cedo, para se adequar a padrões de beleza que eles ou elas acreditam que sejam importantes ou que sejam necessários. A mesma coisa acontece em relação ao peso, né? Nós, de todas as idades, vivemos brigando por causa do peso. Especialmente para seguir um padrão de beleza. Então, nós pensamos, será que o meu peso está adequado para a minha idade, para o meu ambiente de amigos, para a minha roda de amigos? E saímos fazendo o regime e também indo para a academia.
Nos regimes, muitas vezes, nós seguimos dietas não saudáveis e na academia fazemos um excesso de musculação, porque o negócio é criar massa muscular. E vamos nos excedendo. Mas será que isso é saudável? Fazer exercício físico é muito importante para o corpo e para a mente, mas não em excesso. E os nossos hábitos alimentares? Esse é um outro ponto importante. Ai, que delícia! Tudo que eu quero é comer esse hambúrguer. Com batatas fritas, nós temos aqui também um frango, a milanesa. Que delicioso! E eu como hoje, mas amanhã dá outra vontade, eu continuo comendo. E esqueço das doenças que eu posso ter por causa do consumo frequente desse tipo de comida, que é a obesidade, que é a questão do colesterol, da gastrite, da diabetes, da hipertensão. Mas a gente para nisso? Acho que não. Muitos desses alimentos também têm consequências para o meio ambiente. Por exemplo, a fritura, a gente sabe que o óleo da fritura, se ele não for reciclável, ele acaba danificando o meio ambiente. Continuando nessa seara dos alimentos, temos o excesso de álcool. Sabemos que hoje temos muitos acidentes no trânsito por conta do excesso de álcool. Mas será que álcool faz tanto mal? Pois é. Todos nós pensamos que o álcool faz muito mal para o fígado, né? Mas se nós formos ver os estudos que existem sobre o assunto, nós vemos que ele também prejudica o aparelho digestivo como um todo, incluindo o estômago, o intestino, mas também o coração e o cérebro. Então, alguns especialistas afirmam que o excesso de álcool acaba reduzindo os nossos neurônios. O outro problema bastante sério é o cigarro, né? Aqui eu coloquei a foto de uma mulher grávida que está fumando, né? Então, porque tem consequências também para o bebê. Mas o que a gente percebe é que as pessoas que fumam, elas têm uma saúde por um tempo, depois, quando vai ficando mais velhas, chegam as consequências. Então, é bastante conhecido o câncer do pulmão, mas existem outras doenças, inclusive do aparelho digestivo, que está relacionado ao uso do cigarro. Por exemplo, a disfunção de alguns órgãos, como os rins e outros, por conta do cigarro. Enfim, então, existem várias coisas que nós fazemos, que tomamos a decisão de fazer, que não é bom para a nossa saúde. E a saúde da nossa psique? Como são os hábitos de entretenimento? Como são as imagens que consumimos? Como são as músicas que ouvimos? Como são as notícias que assistimos? Então, todo dia eu assisto programas que falam de assassinatos. Será que isso faz bem para mim? Pois é. Vocês já experimentaram assistir filmes de terror e depois ir deitar? Será que nós dormimos, temos uma noite tranquila? E filmes de violência, quais são as consequências? Vocês já observaram como o seu corpo reage, como seu comportamento reage após ouvir e assistir filmes de violência, por exemplo, seriado, uma série de filmes de violência? Qual é o impacto que isso traz para a sua vida? Você já observou? E daí depois eu vou trago um exemplo mais simples, que são a imagem de quadros. Aqui eu trago o primeiro quadro, que é o Grito do Munch, de 1983, que está na Galeria Nacional de Oslo. Esse quadro foi pintado por Munch num período que ele estava em depressão. Vocês veem que ele está tentando gritar, né, como se tirar essa angústia do coração, né? Então, eu vou pedir para vocês depois, mais tarde, experimentarem puxar essa foto do Munch e tentarem sentir o que o organismo, como que o organismo reage.
se a reação é positiva ou não. E daí se vocês veem como vocês se sentem. Daí no próximo, eu trouxe uma foto do Davi, né? A Davi é uma escultura de 5 metros de altura. Ele foi pintado por Michelangelo em 1501 a 1504. E ele se encontra na Academia de Belas Artes de Florença. Então eu fui lá visitar essa academia e vi o Davi. Me apaixonei por ele. Acho que eu tentei sair da sala umas 3 vezes, mas a beleza dessa escultura me prendia. E a minha alma, de fato, ficava feliz ao ver algo tão belo. Então, eu coloquei aqui o detalhe das mãos dele. Vocês veem como as mãos são perfeitas. E no próximo slide, eu coloquei, o Davi está sendo restaurado, e eu coloquei um ser humano perto dele, né, a restauradora, para vocês terem noção da diferença de tamanho. Lindíssimo, lindíssimo. Eu trouxe também um quadro que para mim trouxe grande impacto, que é um quadro de Caravaggio, de São Jerônimo. Ele já é pintado em 1605, 1606. Então eu comecei a observar esse quadro e de repente esse quadro me envolveu. Era como se eu estivesse dentro da cena. E São Jerônimo falou: o que você está olhando aí? Então o que nós observamos que existe muitas pinturas, muitas obras de arte que nos envolvem. Algumas vezes positivamente e algumas vezes não necessariamente positivamente. E eu trago um exemplo real, que é o caso desse quadro, O Retorno do Filho Pródigo, de Rembrandt, que foi pintado em 1663 e 1669 e hoje se encontra em São Petersburgo, na Rússia. Aqui o Retorno do Filho Pródigo, a história bíblica é que o filho gastou todo o dinheiro do pai e depois, como ele não estava achando solução para a vida dele, ele resolveu retornar e pedir desculpas para o pai, para dar mais uma chance para ele. Então, alguns filósofos interpretam essa volta, esse retorno do filho pródigo, como você mesma, que tem um divino dentro de você, que você nunca segue, porque você sempre segue o externo. Você se volta para esse divino que está dentro de você e quer retomar a sua vida guiada por esse divino, né? E nós temos então o caso desse autor, que é o Henri Nouwen da Holanda, que ele foi visitar o museu de Pittsburgh e ficou 3 dias olhando esse quadro. E a força desse quadro era tão grande nele que isso provocou uma transformação na vida dele. E ele então resolveu escrever esse livro, que vocês podem adquirir. É A Volta do Filho Pródigo. Ela é uma edição esgotada, mas vocês podem adquirir na estante virtual. Então aqui é um exemplo real do impacto da imagem na vida de uma pessoa. E depois nós temos as nossas emoções. Vocês acham que as nossas emoções têm impacto na nossa vida, será? Vocês já sentiram raiva? Quando nós sentimos raiva, a nossa área do corpo, no abdômen, ela fica aquecida, né? Então, raiva, ira e mágoa atacam o fígado e a vesícula biliar. E nós temos uma frase famosa de Shakespeare que fala: a mágoa é o veneno que se toma pretendendo matar o outro. Mas não é só de raiva que nós vivemos, temos também a tristeza, o saudosismo, né? Eu tenho experiência própria com isso, né? Teve uma vez que eu fiquei muito triste e eu tive uma sequência de pneumonias. E mais tarde eu fiquei sabendo que a tristeza ataca o pulmão e o intestino grosso. Depois nós temos também as preocupações e ideias fixas. Tem vezes que a gente não consegue resolver o problema e ficamos naquelas ideias fixas, naquelas preocupações. Então, a preocupação
e as ideias fixas, elas acabam gerando preocupação, você gasta energia inútil, porque no fundo você acaba não resolvendo nada, gera ansiedade e acaba atacando o estômago, o baço e os pâncreas. Então o negócio é relaxar e deixar a preguiça dominar e não fazer nada, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas a mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Então, muitas vezes, nós postergamos aquilo que precisa ser feito hoje, né? E isso acaba gerando angústia e depressão. Né? Então, temos a natureza, que eu trouxe o exemplo de uma árvore no Parque Ibirapuera, né? É uma das árvores mais bonitas que tem, que eu gosto, pelo menos, né? Então, todo final de semana eu faço caminhada no Parque Ibirapuera, e o que eu reparo, de fato, é quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma ideia fixa, como eu disse, né? Uma coisa que eu não consigo relaxar, que eu não consigo achar a porta de saída, a natureza sempre clareia a mente. Você volta de lá energizada e com novas ideias. A mesma coisa, a natureza como inteligência. Então, tem um ramo da ciência que se chama biomimética, que é exatamente você observar a natureza e construir soluções baseadas no que você observa na natureza, né? Aqui nós temos essa peça arquitetônica que foi construída observando-se a natureza. E depois, a natureza também é energia, né? Se nós repararmos o mar, se nós entramos na água, é pura energia. Então, o que nós observamos é que nós podemos resolver muitas das nossas emoções sintonizando com a natureza, né? A natureza, de fato, é inspiradora, energizante, nos conduz a nós mesmos, né? Então, como considerações finais, quando nós falamos de sustentabilidade do ser, nós temos aqui eu, corpo e psique, que procura a minha saúde, então eu preciso ir atrás do meu autoconhecimento. Isso faz com que eu seja protagonista da própria vida, que eu seja saudável. E, obviamente que essa energia, isso que está dentro de nós, acaba se propagando para a família, para os amigos, onde eu trabalho, na sociedade e mesmo no meu círculo social e até político. Enfim, a mensagem que eu quero trazer para vocês é justamente que a sustentabilidade do ser depende do autoconhecimento. Desde coisas como o que comer, o que vestir, o que filme assistir, que música ouvir, até a questão de nós ouvirmos essa chama interna que nós temos dentro de nós, essa chama divina, para descobrir o que de fato é o meu projeto de vida, o que de fato é nosso, o que nos traz propósito, né? E termino falando de uma reverência que é praticada pelos povos orientais, que está relacionada ao conceito de Namastê. O divino dentro de mim se curva ao mesmo divino dentro de você. Aqui é importante nós lembrarmos que nós fazemos reverência ao divino do outro, mas não podemos esquecer do divino que está dentro de nós. Esse divino que está dentro de nós é aquilo que nos traz a intuição, que também nos guia em relação àquilo que é bom, àquilo que devemos comer, àquilo que devemos fazer. E o nosso corpo é um radar. E ele segue, ele manifesta o espírito. E ele também, quando nós vamos comer uma coisa que não é boa, o organismo reage. Então nós precisamos aprender a ouvir essa nossa intuição, essa nossa chama divina que está dentro de nós. É a sua manifestação que ocorre através do corpo.
Então, é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muito essa oportunidade. Se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto tão fascinante, por favor, escrevam para teresacarvalho@usp.br ou me contatem de alguma maneira. Muito obrigada.